Olá, pessoal. Muito bem-vindos a mais uma atividade. A atividade de hoje consiste na correção, problemas e exercícios da parte de oscilações. E vamos discutir os aspectos mais relevantes, as possíveis dúvidas e, sem sombra de dúvida, discutindo também o que está em jogo com aquela questão, ou seja, que aspectos principais a questão procurou abordar, correto? E, em seguida, nós vamos fazer a análise dos resultados, quando pertinente. Vamos procurar estabelecer de maneira clara todas as variáveis e incógnitas do problema, bem como vamos procurar traçar considerações de aplicações, quando for o caso. Tudo bem? Então, vamos iniciar com o recurso de projeção. Muito bem, vamos à nossa lista, então. Vejamos a primeira questão. Então, temos a questão assim enunciada. Qualitativamente, em linguagem livre, coloquial, como você definiria uma oscilação? Defina agora em termos mais precisos, né, entre parênteses aqui, em linguagem de físico, o que é uma oscilação, ou ainda o que é necessário para haver uma oscilação. Entre parênteses, pense agora também como engenheiro, uma vez que esse é um assunto muito importante para a engenharia como um todo, e mais ainda para a engenharia mecânica, uma vez que não são poucos os engenheiros mecânicos que lidam com fenômenos vibratórios na sua prática profissional. E muitos desses fenômenos são indesejáveis e o engenheiro vai procurar diminuir ao máximo o efeito de vibração que pode causar danos, né, desgastes e mesmo acidentes, né, quando o equipamento, né, a máquina, tem algum fenômeno não previsto de ressonância e pode ocasionar quebra, não? Ou um problema grave, né, na estrutura, na máquina, no equipamento que o engenheiro esteja trabalhando, fazendo uma manutenção, né, ou mesmo um projeto. Então, vocês, como engenheiros, têm e terão várias disciplinas teóricas e de laboratório que vão abordar, vão continuar aprofundando o tema de vibrações. Aqui na disciplina de Física Fundamental 2, nós fazemos um estudo de primeiros princípios até a descrição matemática em nível mais básico. Então, a primeira parte da questão, ela visa trabalhar com oscilações no nível bem básico, intuitivo, até diria. Oscilações, de maneira coloquial. Bem, pessoal, com a experiência que eu já tenho como docente, eu posso colocar a vocês que não é tão fácil assim, uma vez que, quando nós colocamos em palavras, usando com alguns recursos que tivermos à mão, posso afirmar a vocês que, ainda assim, não é tão fácil para a maioria conseguir expressar em poucas palavras o que é oscilação. Ou, algumas vezes também ocorre
dessa representação em nível mais básico ficar restrito a eixos específicos como horizontal e vertical. É verdade que, em muitas situações, nós estudamos na prática casos de oscilações que se dão na horizontal ou na vertical, ou composição de movimentos nessas duas direções, né? E mesmo uma direção perpendicular a essa. Entretanto, a noção mais intuitiva do conceito de oscilações, ela não fica presa a uma direção específica. O que eu quero dizer? Você pode ter um movimento oscilatório numa diagonal, vamos dizer assim, né, em relação aos eixos principais, né, os eixos mais característicos de horizontal, em relação a horizontal e vertical. Então, você tem um movimento oscilatório, uma espécie de diagonal, você pode ter um movimento oscilatório nessa direção, confere, e essa oscilação é tão oscilação quanto a que acontece num plano horizontal, ou, melhor, numa direção horizontal ou numa direção vertical. Então, esse seria um ponto a destacar para uma construção básica, intuitiva, mais ampla, né, é a de ter um conceito de oscilação que não fique preso na representação mental de vocês numa direção específica. Então, muito bem, em poucas palavras, para ter uma oscilação, você precisa de uma ida e volta, de um zigue e zague, de um para frente e para trás, né? Qualquer coisa que dê a ideia de ida e volta, que precisa ter necessariamente uma inversão do sentido de movimento. Então, em modo, né, bem geral, o corpo precisa, o objeto que oscila, ele precisa ir e voltar, né? Ele precisa ter um movimento que tenha uma inversão de sentido e que passe por um ponto com características especiais, né, que nós vamos chamar de ponto de equilíbrio. Então, essa situação do para frente e para trás num sentido livre, quero dizer, em qualquer direção que seja, é uma ideia bem geral para a conceituação de oscilação. Mais interessante ainda é raciocinar que, em muitas situações, nós podemos ter um objeto oscilando nesse vai e vem, num movimento que nós podemos caracterizar como sendo puramente de translação. Tudo bem? Então, imaginando um sistema massa-mola em qualquer direção, né, você comprimindo uma mola, ela distende, ela comprime, ela distende, e você fica com esse movimento oscilatório, sem pensar ainda em efeito de atenuação, tá? Só pensando a oscilação em nível mais simples, mas esse movimento pode ser caracterizado como sendo puramente de translação. Esse é um aspecto bem importante. Por quê? Assim como são importantes os eventos, os fenômenos oscilatórios de translação, nós temos várias aplicações importantes de movimentos oscilatórios que são puramente rotacionais. Tudo bem?
Então, essa ida e volta não continua, melhor dizendo, continua sendo um movimento de ida e volta, né, ou de para frente e para trás, mas de natureza rotacional. Confere? Então, nós vimos algumas aplicações de pêndulos de torção, por exemplo. Então, quando você produz uma rotação no objeto sustentado por um cabo de determinadas propriedades, que possui uma constante de torção específica, você tira o sistema da configuração de equilíbrio e quando você larga, ele vai começar a oscilar rotacionalmente. Tudo bem? Bom, esse é um aspecto muito importante pelo seguinte sentido, pessoal. O movimento mais complexo que seja, ele pode ser estudado como uma composição de parte translacional com parte rotacional. Tudo bem? Então vejam o seguinte, nós não colocamos ainda nenhuma equação. O item A da primeira questão pede uma descrição qualitativa, ok? E vocês já devem ter percebido que nós tratamos de aspectos muito relevantes referentes à oscilação, a ideia geral do conceito de oscilação está descrita de maneira qualitativa nesse primeiro item, e nós ainda não colocamos, não fizemos uma descrição em termos mais precisos, né? Falando como físicos. Como físico, como engenheiro também, o engenheiro pode e tem que saber muito também da parte de oscilações, por algumas vezes uma abordagem mais fenomenológica, mas a base de primeiros princípios ela é muito importante. Muito bem, mas aí uma questão que surge naturalmente é o que põe um objeto a oscilar. O que põe um objeto a oscilar? Seja de maneira translacional, seja de maneira rotacional. Muito bem. Então, observem o seguinte: a ideia intuitiva de oscilação, ela envolve uma mudança no sentido de movimento, tá? Então, se for translacional, ele vai, ele volta. Se for rotacional, ele gira em sentido horário, anti-horário, horário, anti-horário. É uma ida e volta, ainda assim, em sentido figurado, em nível rotacional. O que faz um objeto oscilar? Bom, então, vamos lá. Nós podemos ter como causa de oscilação um objeto sujeito à ação de uma força externa, uma força externa oscilante, né? Então, um sistema sujeito à ação de uma força externa, ele vai ser posto a oscilar, mas o quanto vai oscilar depende de uma série de características, entre as quais a amplitude de força, né, dessa força perturbadora. Mas vamos lá. Por um nível mais básico, nós sabemos que nós vamos estudar muito
a parte de oscilação harmônica, né? Então, como um caso muito especial, muito importante de oscilação, não sem motivo, certo? Mas vamos lá. Em nível mais geral, nós já vamos partir para uma certa matematização. Nós temos a considerar o seguinte: se um objeto muda de sentido, de movimento, então significa que ele está indo, digamos, para cá, para a minha direita, para a esquerda, vocês vão ver em sentido contrário, mas vamos lá, com o dedo aponta melhor aqui. Ele está indo nesse sentido de movimento, para ele inverter, ele precisa estar acelerado em sentido contrário. Então ele vai, ele vai parando, ele volta, ele para, ele retorna, e quando ele vai nesse sentido, para que haja oscilação, precisa haver uma força em sentido contrário ao movimento dele. Então ele está indo para cá e sofre a ação de uma força resultante, que é uma desaceleração, uma vez que a velocidade e a aceleração vão estar em sentidos opostos, e ele inverte novamente o movimento. Ele inverte o movimento, já surge novamente a força em sentido contrário, e assim vai. Tudo bem? Então, uma força que tenha essa característica de ser em sentido inverso ao deslocamento, e aí numa dependência específica, né, não basta apenas o sentido, mas aí já vamos nos colocando em direção a uma força restauradora. Vocês lembram do conceito de força restauradora, pessoal? Vejamos o seguinte. Aqui o nosso um slide, né, na verdade um quadro de estudos, quando nós estávamos lá no início da parte de oscilações, e vejam vocês, aqui a característica, né, aqui, embora não esteja explicitamente, né, com a notação vetorial, mas aqui já há a oportunidade de comentar que o vetor força possui sentido contrário ao deslocamento, tudo bem? E essa dependência em particular de uma força que é contrária ao deslocamento e é linear, né, e que cresce em módulo de maneira proporcional ao deslocamento, essa é uma força muito especial, né, para surpresa de ninguém, né? Vocês sabem que essa é a força chamada força elástica, é a expressão matemática da lei de Hooke, né? Então, aqui nós temos, a grosso modo, o trabalho de Hooke, o importante trabalho de Hooke, e aqui a extraordinária formulação da segunda lei de Newton. Então temos massa vezes aceleração, massa vezes a derivada segunda da posição no tempo, e de tal modo que aqui temos uma equação de movimento, uma equação diferencial que descreve esse processo oscilatório de ir e vir, não é? De maneira que unidimensional, de tal sorte que nessa descrição não temos nada relativa à força dissipativa. Então, vamos lá. Nós temos que uma força com essa característica, ela é chamada de uma força restauradora, e ela faz o corpo ficar para lá e para cá, oscilando de maneira muito especial, oscilando de forma harmônica, né, com uma frequência muito bem definida. Muito bem.
de maneira muito similar, nós temos a descrição para o caso de um sistema oscilante de natureza rotacional. Tudo bem? O que quer dizer isso aí? Que um sistema sujeito à ação de um torque com essas características, nós sabemos ser um torque com propriedades especiais de sempre procurar trazer o corpo de volta à posição de equilíbrio, né? Então, de maneira absolutamente similar, o deslocamento angular se dá no sentido, o torque está em sentido contrário. Então, é o análogo da propriedade de ir e vir, né? Ir e voltar, do ponto de vista rotacional, tá? E muito bem. Então, um torque com essas características é chamado de também um torque restaurador e é fonte de fenômenos de movimentos oscilatórios. Tudo bem? Então, para haver esse ir e vir, né? Senão esse tipo especial de movimento, o corpo precisa estar sob influência de uma força resultante, não é? Com essas características de produzir inversão de movimento, seja translacional ou seja rotacional. Ou seja, nós precisamos ter um corpo sob influência de uma força restauradora ou um torque restaurador para termos um processo de oscilação bem definido, tá? De maneira periódica e descrita por uma função harmônica, levando em conta que nesse primeiro momento nós estamos discutindo sem a presença de forças dissipativas, de forças que não conservam a energia mecânica do sistema oscilante. Tudo bem? Então, ficamos aqui em relação à primeira questão, ok? Obrigado.